Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, dessa vez com a professora Silvia Letícia, vereadora, professora, presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação, ou trabalhadores e trabalhadoras da educação no município de Belém. Muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, um prazer aqui conversar com você. Muito obrigado também pela sua presença. Você sabe que eu sou uma pessoa que acompanho, né, a tua luta, acompanho aí o teu desempenho frente aos desafios, né, e todas as tormentas que as lutas trazem também, né? Mas imagino que no final do dia você chega em casa, você também, ao tomar um banho, você deve olhar para o seu marido e dizer assim, missão cumprida, não é isso? Falo todo dia mesmo. Parte da missão foi cumprida, então a missão conseguimos cumprir hoje, então é um balanço diário, né? Porque são muitos desafios, como você falou. Silvia, eu quero iniciar logo aqui com a principal polêmica que hoje circula nas redes, né, por conta da tua fala lá na Câmara Municipal. Você mesmo divulgou, né, o seu pronunciamento fazendo críticas à viagem do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que é seu companheiro de partido do PSOL, ou PSOL, e me parece que para alguns observadores, muita gente te apoia nessa fala, mas muita gente dentro do partido te critica ao dizer que tu estás agindo de contra, fazendo uma oposição ao governo. O que tu tens a dizer para essas pessoas? Bom, sobre a viagem, primeiro dizer que é importante a função de um vereador, de uma vereadora. Ela tem uma tarefa muito importante, que é a fiscalização, que é acompanhar os serviços que são feitos na cidade, os investimentos, né, com o dinheiro público que são feitos na cidade. Isso é muito importante, a gente não abre mão disso. Sobre a viagem do prefeito, de fato, eu respeito aqueles que entendem a necessidade do prefeito viajar, mas naquele momento nós temos, né, uma crise muito grande em relação ao lixo na cidade, tanto a coleta irregular, né, do lixo doméstico, quanto a destinação desse lixo. Então, naquele momento, às vésperas da viagem do prefeito, havia uma possibilidade de encerramento, né, do lixão lá de Marituba. O prazo dado pela Justiça, da concessão, que foi exatamente. Até o dia 31. Né? E aí a preocupação era muito grande. A cidade só lixo, sem a coleta regular, muitos entulhos na cidade, às vésperas de um inverno, que é o inverno amazônico, que a gente sabe como funciona. Então, a minha posição em relação a que naquele momento o prefeito não viajasse foi em relação a isso. O prefeito não poderia, ao meu ver, se ausentar da cidade num momento tão crítico para a população, que é o que a gente já está vendo. As chuvas, elas são intensas, a população, parte dela perde, em especial a que está na favela, na periferia, né, nos bairros de periferia da cidade, perdem bens, tem muita dor de cabeça em relação a isso, às inundações, aos alagamentos, e o prefeito não está na cidade. Aquele que deve olhar pela necessidade da população. Em relação à COP28, nós achamos que a equipe técnica do prefeito está bem preparada para assumir lá e para debater os problemas. Mas a população precisa do Edmilson na cidade, porque ele precisa acompanhar de perto como é que está ocorrendo a coleta irregular do lixo, que é verdade, não ocorre. A gente recebeu denúncias de demissão dos garis, mais de 450 garis demitidos. E aí, quem cobre, quem faz esse trabalho? Esse trabalho fica ineficiente para a população. E quem sofre é a periferia da cidade. Então, eu votei contra a viagem dele naquele momento, porque ficou demonstrado pela realidade que a população segue com um problema sério em relação à coleta de lixo, a destinação desse lixo, entendeu? E a cidade está um caos, ao meu ver. É óbvio que o inverno contribui, que as enchentes, que a chuva, mas a gente sabe que a cidade não tem saneamento adequado, não tem coleta seletiva, vai inundar os canais, vai atrapalhar a vida das pessoas, como tem ocorrido. Eu não posso dizer que esse problema só é um problema histórico, que é verdade, mas ele é um problema eminente. O prefeito não está aqui para responder. Eu te confesso que a impressão que me deu, a minha observação, é que
ao tu saberes da maioria que o prefeito tem, inclusive com voto de direita, centro, todo mundo ali, porque o governo Edmilson ele não teve, até hoje, estamos no último mês do terceiro ano do terceiro governo dele, né? Ele está surfando. Tudo que ele quer da Câmara, ele aprova, não é verdade? Então, a impressão que eu tenho é que tu fizeste uma fala para chamar a atenção sobre um problema que a população toda reclama, independente da classe social, que é o abandono que a cidade está em relação a saneamento, coleta e tratamento de lixo e outros problemas. Mas tu sabias que tu seria voto vencido, é a impressão que me dá. Ao mesmo tempo, tu fizeste também uma fala muito próxima dessa, pedindo a exoneração da secretária de saneamento, que é a companheira do PT, né, Ivanise, e isso também causou um reboliço interno entre PT e PSOL, né? A tua fala, nesse caso aí, era mesmo, tu queres mesmo a exoneração dela? Olha só, eu não faço política ali na Câmara para disputar a posição política com o vereador A ou vereador B, não é essa a nossa atuação na Câmara. Então, essa história de maioria, minoria, né, se passa, se não passa, para nós o importante é fazer com que aquele espaço que eu estou ocupando hoje seja uma tribuna para a população, seja um espaço que vai... Mas eu não quis dizer que tu fizesse exatamente. Só o... Não. Eu entendi. Eu concordo com você. É exatamente isso. Sim. Foi pensando nesses problemas. Eu acho que a gente precisa debater esses problemas de forma mais contundente. Fomentar o debate. Né? Exatamente. Levantar os problemas. A população está falando sobre isso. A população está dizendo, gente, não tem coleta seletiva, não tem coleta de lixo doméstico de forma regular, está se acumulando... E não adianta culpar a imprensa, dizer que a imprensa está fazendo oposição, porque todo mundo vê, né? Qualquer um que saia nas ruas, aqui na Pedreira, gente. Então, né? Exatamente. Eu estive, inclusive, na Travessa do Chaco ali, na Pedreira, visitando, porque a gente pediu um semáforo para lá, está exigindo que se coloque, e a gente viu a situação dos moradores na Travessa do Chaco, que alaga completamente, fica inacessível a via, e entra água na casa das pessoas. Então, não posso fazer de conta que isso não está ocorrendo em Belém. Nem que você está ouvindo, né? O prefeito que está dirigindo a cidade é filiado ao meu partido. Eu não posso fechar os olhos. Isso significa prevaricar. Eu já falei, eu não vou prevaricar. Então, é verdade, eu pedi, eu estou reafirmando aqui a saída da secretária de saneamento, porque acredito que ela não tem dado conta de responder essa demanda. Se ela não consegue sentar conosco, os vereadores, as vereadoras, que pautam os problemas da população, em certa medida, porque nós temos... A atuação política de um vereador, ela é diretamente relacionada com os problemas da cidade, porque ele está ali, né, vivenciando ou próximo aos problemas que a cidade tem, que a população tem. Então, essa demanda chega no vereador, na vereadora, seja onde ele mora, seja onde ele atua, enfim. Então, eu solicitei isso, a gente entende que é necessário a saída, porque não tem diálogo algum, não tem encaminhamento sobre as demandas, não há respostas adequadas. A resposta que nós temos tido em relação aos catadores e catadoras, por exemplo, que nós achamos que são fundamentais, às vésperas da realização de um evento que vai discutir o clima, tu não tem uma relação adequada com as associações e cooperativas de catadores. Tem gente que diz que era melhor com o Zenaldo. Não, o problema não é o governo anterior. Mas tem gente que diz. Tá, se tem problema, eu acho que a prefeitura tem que resolver. Tem que ser melhor, né? Tem que resolver, com certeza. Tem que ser melhor do que os outros. Foi por isso que nós derrotamos Exatamente. O candidato do Zenaldo nas eleições, para que se fizesse diferente do governo anterior e melhor. Correto. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Tem que fazer o contrato com as cooperativas, para que elas tenham condições de fazer. Está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Exatamente. Está previsto e a prefeitura não tem encaminhado. Mas olha só, Silvia, desculpa te interromper, mas é o seguinte, eu estava aqui outro dia aqui com um Pirão, que não tem nada a ver contigo, vocês são de espectro totalmente diferente, mas nesse momento essas duas críticas se unem. Não é que tu te una com ele, mas as duas críticas elas vão no mesmo sentido. E o Edmilson, eu estou aqui agora, eu vou fazer o advogado do nosso amigo Chifrudo, que dizem, né? A justificativa, a narrativa é sempre o seguinte: o Edmilson pegou uma prefeitura quebrada, o Edmilson enfrentou a gestão, Edmilson, né, a atual prefeitura,
enfrentou o ápice da pandemia e enfrentou, né, o inominável, o governo, né, da atrocidade, do genocídio. Isso faz sentido ou isso é um discurso? Não, é verdade, gente. É verdade. A prefeitura não tem condições de responder todos os problemas que a população tem. E nós temos dito, mas precisa responder o mínimo. Porque o que nós estamos exigindo é o mínimo. Pagar o vencimento, o realinhamento dos servidores que ganham abaixo do salário mínimo, 1.007 para 1.320, é o mínimo. Isso não significa reposição de perdas históricas salariais. Isso significa garantir o pagamento do salário mínimo no vencimento. Eles dizem que precisariam, no mínimo, de 30 milhões de reais. E não tem esses 30 milhões. Aí nós achamos que tem, tá? Nós já até dissemos para eles, né? Nós responsabilizamos as altas contratações de DAS temporárias. Nós já falamos que esse quantitativo de servidores ele é muito alto. Quantos DAS a prefeitura tem, Silvia? Mais de 3.400 DAS. Na tua opinião, a prefeitura podia enxugar isso para quantos? Não, porque é necessário ter DAS, né? É necessário ter. Inclusive, tem uma lei que regulamenta isso, né? Que pelo menos 50% em 2023 agora, 50% dos trabalhadores de carreira precisam estar nessas vagas de DAS. Nós temos trabalhadores de carreira no serviço público competentes para assumir essas vagas. Mas não se faz isso. Prefere-se contratar. Tu chamas de cabide de emprego, né? Dos vereadores e tal. Cabide de emprego, exatamente. Então, como é que funcionaria? Então, nós temos isso, olha, é diferente daquele temporário que é contratado para exercer uma função. Por exemplo, nós temos muitos professores temporários na SEMEC. Esses professores, eles são importantes, porque não existe uma demanda muito grande e tu não tem efetivos que cobram isso. Porque não foram feitos concursos, né? Exatamente, não foram nomeados todos os concursados do concurso de 2020. Que estão cobrando todo santo dia, eles cobram. Exatamente. Né? Então, isso, nós não discutimos isso. É fundamental. A prefeitura está autorizada pela lei nacional, pela lei municipal, para fazer essas contratações à medida que o serviço público necessite. Mas o tipo de contratação que é feita de cargos de assessoria, de DAS, para exercer uma função política que a gente, de fato, não reconhece como uma função fundamental no serviço público, para nós é contratar cabides de emprego. E sem falar, né, que me chega muito isso. E eu vou te confessar que, às vezes, é um volume tão intenso de denúncias e de reclamações e de, né, pedidos de matéria para elaborar isso, e constante, né, diariamente, que eu acho que muitos jornalistas, muita gente que lida com a imprensa, fica até assim meio constrangido de publicar todo dia a mesma coisa, porque todo dia você tem aquela história se repetindo, né, de pessoas diferentes, e não dá para dizer que é a burguesia, que é a imprensa, que é a oposição, que é a direita, que é bolsonarista, porque, como eu disse, independente da classe social, todas as pessoas percebem uma gestão que não responde aos anseios da sociedade como um todo. Mas voltando para essa questão da secretária de saneamento, tu não achas que depois de 3 anos, com todo esse caos que nós vivemos, né, de alagamento, de inverno amazônico se juntar, o Edmilson até fazer um discurso na Câmara, né? Olha, eu entendo que, quando ele era deputado federal, o inverno amazônico, a combinação do inverno amazônico com as altas do rio, mas a cidade tem que ser limpa, os bueiros, os canais, e ele provou do veneno que ele tanto destilou, né? Tu achas que a secretária Ivanise Gasparini, né, ela tem realmente, ela pode cair, faltando um ano, e no ano eleitoral, sabendo que ela é indicada por um padrinho muito forte, que é o senador Beto Faro, do PT, presidente estadual do PT? Eu acho que se o PT tiver um mínimo de coerência nesse processo, pede a saída da secretária, substitui a secretária, porque é um desgaste também. Veja, nós temos uma série de demandas em relação à questão do saneamento. E a secretaria não consegue responder a todos eles, obviamente. Mas o processo de terceirização, né, da contratação das empresas, da forma como o serviço é desenvolvido, ele tem desorganizado o atendimento da população. Então, a gente não sabe o motivo. A gente só sabe que não tem garantido o serviço.
Se não tem garantido o serviço, qual é o problema? É crise financeira? Então, se é crise financeira, as empresas parceiras da prefeitura têm que também participar desse processo, para que isso tenha o mínimo de resolução do problema, que é o atendimento para a população. Me parece que não é isso. Parece que o pagamento está todo sendo feito em dia. As empresas estão recebendo bem. Eles têm reclamado, as empresas têm reclamado que não têm recebido. Eu vi até o primeiro semestre. Isso, nós fizemos... Eu participei até de um ato na frente da CESAM, dos catadores que precisavam de fornecimento de combustível e de pagamento dos motoristas, e eles alegaram que não estavam recebendo. Veja, existe uma transferência financeira para este fim. A Câmara aprovou, inclusive, uma destinação de verba para a questão do saneamento agora, no início de 2023. Existe uma preocupação central com o problema do saneamento na cidade, porque é visível a situação. É visível que não existe um atendimento. Autorizamos o empréstimo. Foi feito um plano, foi aprovado um plano de resíduos sólidos para a capital. Tem todo um processo que já existe, inclusive eram discussões feitas dentro do plano diretor, né? Toda uma estruturação. O prefeito sabe da necessidade de garantir o básico. Olha o que nós estamos falando, de garantir o básico. Foi terceirizada a coleta de lixo doméstico na cidade, certo? Entre outros serviços. Porque, sem contar com catadores, com as cooperativas. Sem as cooperativas. A coleta na casa das pessoas. É um serviço terceirizado. O governo anterior terceirizou, certo? Existe esse convênio, essa contratação. Por que o serviço não é feito? Qual é o problema? A população não pode responder por isso, porque ela paga os impostos delas em dia. Esse serviço está... A transferência financeira que a população faz para garantir o serviço é feita, mas o serviço não é realizado. Eu não posso responsabilizar qualquer outro agente que não seja aquele que é responsável em garantir o serviço. Então, a prefeitura tem responsabilidade, a secretária não dá conta de fazer. Agora, não me pergunte por quê. Eu acho que há uma incompetência muito grande de organização. Aquela secretaria está em reforma há meses, há quase anos, que não se termina a reforma dentro do prédio da secretaria. A situação de trabalho dentro da CESAM é totalmente adversa. Olha, é insalubre para os servidores. Você pode dizer então há um problema de desorganização também, sabe? Você pode dizer que não sabe. E eu tenho todo o direito também, assim como eu também não sei de muitas coisas. Mas me chegam muitas denúncias de que em várias secretarias do governo Edmilson Rodrigues nós temos um antro de corrupção de empresas, prestadores de serviço que recebem ordens de repasse de propina para que possam continuar trabalhando. Mas nós não vamos trabalhar sobre isso porque nós não temos prova. Até porque nós não temos elementos sólidos, digamos assim, para trabalhar nisso. Mas com relação à coleta dos resíduos sólidos, nós vemos eles espalhados pelas ruas de Belém. Nós vemos também a destinação de recursos para determinadas empresas que possuem contrato, e a gente não vê a coleta sendo realizada de forma correta e nem aquelas bandeiras que os partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, têm, né, de valorizar o trabalhador, de valorizar o catador, né, que está ali dentro de cooperativas, e todo o discurso que o próprio Edmilson fez antes de assumir. E isso nós não conseguimos ver finalizando os 3 anos de mandato. Mas a gente tem insistido. A gente tem insistido com a prefeitura para sentar com os catadores, para estabelecer o tipo de contrato que a gente acha que é necessário. Eu propus um projeto de lei que que sugere ao prefeito uma frente, né, de limpeza urbana no município, ou seja, a contratação de desempregados, de pessoas que não conseguem acessar mais o mercado de trabalho, que têm condições de participar dessas frentes, né? É uma frente permanente, porque nós precisamos disso na cidade, essa limpeza, e é possível fazer. Nós achamos que existem medidas que podem ser tomadas de imediato para resolver o problema. Assim, por isso que a gente estava questionando a viagem do prefeito. Nós estamos num momento tão crítico na cidade, enfrentando esses problemas tão evidentes, onde a gente está. Na rua que eu moro é assim, está assim. Na rua ao lado também está assim. Então não é uma questão casual, pontual. E tu mora num lugar até legal, né? Ali no Souza, né? Marambaia, né? Eu moro na Marambaia, né? Fronteira ali com Castanheira. Isso. Mas ali
o alagamento me impede de sair da minha casa, gente. É mesmo, né? A rua também alaga, a entrada da rua, a parte da Pedro Álvares Cabral, enfim. E não tem nenhum garapé, não tem nenhum tem, canal lá, né? Porque não tem drenagem, mesmo, né? esgoto, exatamente. Existe esse problema. Então, em relação à secretária, quer dizer que a vereadora também mete o pé na lama para sair de casa. Infelizmente. Infelizmente, eu já fiz até registros sobre isso e é uma situação humilhante. Tu acordar, de repente, ver um buraco na frente da tua casa. Eu entrei em desespero ali. Que um buraco na frente da minha casa. Eu sempre percebo muita sinceridade nas tuas falas, sabe, Silvia? Tem pessoas assim que não passam isso, eu não percebo, mas eu percebo muita sinceridade, principalmente quando tu te indigna, né? E algumas vezes, já antes de ser proclamada vereadora, né? Porque tu era suplente e acabou por conta, né, de uma mexida aí a nossa deputada estadual, né, Lívia Andrade, não é isso? Lívia Duarte, ela subiu para a Lepa e abriu vacância e você entrou junto com o coletivo, a Karina, né, e todos o grupo do mandato coletivo. Exatamente. E eu vejo muita sinceridade e eu vi que tu ficaste muito aborrecida, muito indignada com aquele tratamento dado a ti pelos assessores do gabinete do prefeito Edmilson Rodrigues em frente a um ato em frente ao gabinete, né? Onde tentaram te expulsar, tentaram te agredir, te agrediram verbalmente, né? E não queriam deixar tu entrar com o celular. Aquilo ali foi um ato que marcou muito a tua vida, imagina, né? Aquele momento foi emblemático, né? Porque imagina, eu já estive em várias vezes, né, em reuniões com prefeitos, com governadores, com uma série de autoridades. Que é partido, né? A direção do Sintep, ela faz isso, ela senta, né, com os gestores. E aí tu tinha uma reunião marcada, já uma audiência marcada, uma reunião agendada, tu chega na reunião com a categoria, porque a gente não foi sozinho, foi com a comissão dos servidores públicos, do Fórum de Entidades de Servidores Públicos, e aí tu chega nesse prédio, encontra ele ocupado por DASs de várias outras secretarias, que não estavam no seu horário de trabalho. Gente da Codem, gente, né, de várias. Não estavam no seu horário de trabalho. E que tu conheces, né? São militantes. Sim, conheço. Militantes do PSOL, militantes do PT, muitos são filiados no PSOL, no PT. Mas estavam ali fora do seu horário de trabalho para agredir os manifestantes, porque foi isso que aconteceu. A comissão ela foi agredida, ela foi muito agredida. Havia uma orientação, né, de quem dirigia aquilo ali para fazer isso. Um troglodita reconhecido, né? Exatamente. O famoso troglodita Stephanie Henrique, que estava coordenando isso e que, pessoalmente, né, impediu a nossa entrada, frente, né? dizendo que não ia entrar com cartaz que a gente tinha. Parecia um jagunço, né? Que ele tinha com o pessoal da Guarda Municipal, todo mundo ia serviço dele. Ele é guarda-costa do prefeito, né? Então ele atua assim. E aí, esse momento foi difícil, mas a gente enfrentou. A gente foi porque não tínhamos outra alternativa. A reunião estava marcada, né? E aí a gente decidiu que a gente não ia entrar com essa determinação. Porque imagina, tu não poder entrar com o teu celular. Aí foi até que a reunião ocorreu, mas nós fomos muito agredidos ali, ameaçados. Teve outro momento que vocês foram chamados de bolsonaristas, né? Sim, os grevistas. Quer dizer, várias vezes, né? Várias vezes. Os trabalhadores da educação fizeram uma greve de 53 dias. Tinha os concursados também no ato, não sei onde foi, que o próprio Edmilson fez uma fala, né? Eles foram até agredidos. Ele citou isso, né? Isso, até ele chegou a citar. Até ele fez isso. Na UFPA, no IFPA, né? Houve uma reunião no IFPA, os grevistas da educação foram lá, cobrar do prefeito a reunião, uma posição sobre a pauta e, infelizmente, ele fez um vídeo dizendo que eram bolsonaristas, mas, na verdade, eram trabalhadores, servidores públicos, concursados, exigindo o realinhamento do salário mínimo, né? Aí eu já acho desonestidade da parte dele. Com certeza. Porque nós estamos tentando trazê-lo aqui para bater um papo, né? Seria importante ouvi-lo, né? Dar o direito dele a se explicar, a se posicionar, né? Sobre os fatos. Ele já foi em outros ambientes, em outros veículos. A gente está esperando ele aqui para ele ter uma conversa tranquila como essa aqui que nós estamos tendo. Mas assim, Silvia, voltando para a questão aqui da tua atuação, né? Tu és professora de ensino infantil, né? Minha esposa também é. Eu fico vendo o sufoco dela. Sai todo dia com a vasilha dela de comida, né? Aí a escola está em reforma, aí tem que ir para uma casa alugada, aí
não tem a infraestrutura necessária, calor, mas tem muito amor nessa profissão, né? E tu, como sindicalista, tem que ser esse leão e, ao mesmo tempo, para a sala de aula, tu tens que ser essa mãezona, né? Fala um pouco como é que conciliar isso. Então, olha só, eu sou professora há 27 anos, não é? Infelizmente, eu tive que sair de sala de aula no município para poder assumir a vaga aí na Câmara dos Vereadores, mas eu estou trabalhando à noite, eu trabalho também no Estado, eu estou indo todos os dias para o meu trabalho, exercer minha profissão, é uma profissão e é uma missão de vida, mas a gente sabe que só o amor pela profissão não tem sido suficiente. A gente tem adoecido, então, inclusive por conta dessa falta de profissionalismo na nossa Principalmente profissão. adoecido por questões mais emocionais. Exatamente. Né? Adoecimento mental é muito grande, porque a sobrecarga tem aumentado e a secretaria ela não se organiza para garantir que esse atendimento à criança na escola tenha o cuidado que o professor, que a merendeira, que o servidor que faz a limpeza e que a criança merecem. Infelizmente, isso não ocorre. Por quê? Porque as turmas são superlotadas. Eu tenho turmas com 4, 5 crianças com autismo, com espectro autista. Que merece que não tem acompanhamento, só tem uma professora ou, no máximo, que uma muitas professora vezes não auxiliar, recebeu uma capacitação que não tem tal, condições, né? de desenvolver trabalho que aquela criança precisa, mas tem 5, mais 28 crianças que estão, né, necessitando de um processo de aprendizagem, de alfabetização. Então, essa realidade ela não é possível ocorrer sem que a qualidade do ensino fique prejudicada. Ela fica prejudicada. Eu não posso responsabilizar esse professor então, os filhos dos trabalhadores, os filhos da classe operária, né, de quem não tem recurso para matricular o filho numa escola privada, onde tem esse acompanhamento mais digno, né, antenado aí com essa questão das pessoas com transtornos, com a questão de ter um banheiro. Eu lembro que tu publicaste uma escola onde, quando alaga, quando chove, sim, alaga e as pessoas não podem ir no banheiro. Onde é aquilo? Na Uei Mosqueiro. Mas já resolveram aquilo, não já? A escola vai entrar em reforma, né? Hoje não resolveram ainda? Não, a escola vai entrar em reforma e as crianças foram transferidas para um prédio alugado ao lado. Estão resolvendo. A reforma ainda não começou. Então, e isso te chega, né? Tu não vais atrás, né, Silvia? Tu não pega teu carro e as pessoas te procuram, sim, né? Para pedir ajuda, eu vou, né? A gente tem uma agenda nas escolas, ela é semanal, exatamente para conversar com a categoria sobre essas demandas, sobre os problemas, sobre como a gente pode contribuir com os problemas. Eu continuo na coordenação geral do Sintep em Belém, então a gente assume essa demanda, né, da profissão, devido à profissão. Mas junto com isso, o que eu gostaria de te dizer é que os filhos da classe trabalhadora do povo pobre acessam a escola pública e podem confiar que existe um compromisso muito grande dos trabalhadores das escolas com essas crianças. Porque quem garante isso somos nós. Se tem uma festa na escola, quem financia essa festa somos nós. Quem garante a decoração da escola somos nós. Quem recebe essas famílias, quem garante o presente das mães, Diógenes, somos nós, com esse salário que nós temos num município que não paga o piso salarial do magistério, com servidores que ganham abaixo do valor do salário mínimo nacional. Nós financiamos isso, entendeu? Então, isso tem sido cansativo, porque é recorrente, é o tempo todo. Se tu tens 12 atividades anuais na escola, as 12 atividades são financiadas pelos professores da escola. Então, isso não é levado em consideração quando tu discute a questão salarial. E eu sei que isso é verdade, não só porque tu está me dizendo, porque hoje mesmo está tendo uma festinha na escola onde a minha esposa trabalha e ela pediu ajuda para mim, pegou do salário dela para fazer lá um kitzinho com a mochila, com docinho, com um bocado de coisa para entregar, porque os pais, né, as escolas municipais são muito pobres, as crianças, e não tem como eles... E a gente compra o papel, a gente compra a caneta, aquela que a gente usa para escrever, tua esposa deve ter uma de quadro branco. Claro. É a gente que compra. Eu sei disso. Então, uma caneta dessa é 6, 7 reais. E o mais triste aqui, né, se tratando de Belém, é saber que a secretária municipal de educação,
e o prefeito, que são as duas ordenadoras de despesa, são, além de educadores, além de fundadores do Sintep, pessoas que sempre tiveram o discurso de que a educação pública precisa ser de qualidade, gratuita e de qualidade. E a gente vê que a gestão não oferece isso, né? Isso é lamentável, Sim, né? é lamentável. Aí não é culpa tua tu criticar isso, a culpa é de quem não consegue oferecer isso. Não, a gente não pode confundir. O Sintep, ele é um sindicato grande, o maior da região norte, e ele tem essa história exatamente por garantir a autonomia de luta da categoria. Então, é verdade, a secretária de Educação, a professora Araceli Lemos, ela foi dirigente do nosso sindicato, foi homenageada, inclusive, agora nos nossos 40 anos. Ela recebeu uma homenagem, assim como o prefeito. Do Sintep, né? Belém. Do Sintep estadual, porque ela foi da direção estadual. Entendi. E nos ensinou, inclusive, quando eu entrei no Sintep, a secretária de Belém era a coordenadora geral do sindicato, né? Então, a gente atuou juntos no sindicato. Mas, infelizmente, hoje, nós temos uma relação muito difícil, porque a SEMEC não recebe o Sintep para reunir, a SEMEC não dialoga com o sindicato, a SEMEC não considera importante as propostas do sindicato, existe um autoritarismo muito grande nas relações dentro da SEMEC, por isso tem muitas denúncias de assédio moral, né, que a gente tem recebido no local de trabalho, muitas denúncias. Isso é muito grave, né? Porque o assédio moral dentro do espaço de trabalho, ele acaba adoecendo mesmo. Aí não é só a questão de você ter que patrocinar, financiar ações dentro da escola. É você ser perseguida, é você ser humilhada, é você ser vilipendiada, né? Tratada como desigual, ali porque você, enfim, não está seguindo uma determinação mais autoritária, então, enfim, as pessoas estão querendo te sacanear. Isso é muito sério, né? No âmbito da secretaria, a secretária não recebe o sindicato porque ela entende que não tem afinidade política com o sindicato, olha isso. Mas dentro da escola a situação é mais grave, porque significa grito, significa humilhação, significa não ter uma relação saudável no ambiente escolar. E quando o professor, o servidor, se sente agredido no seu ambiente escolar, ele não tem outra alternativa, senão ir atrás do sindicato, solicitar o apoio do sindicato. Por quê? Porque é o local onde ele passa a maior parte do dia dele. É onde ele dedica o seu dia, o seu tempo do almoço, ao seu esforço mental. Imagina tu ir para uma escola e não ter condições de forma tranquila de trabalhar. Por quê? Porque tem muito grito, tem muita impaciência, tem uma falta de colaboração com esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que atende as pessoas, são seres humanos. Ao lidar com seres humanos, a gente recebe uma carga muito grande na sala de aula. Por quê? Porque são crianças, são adolescentes que vivem num ambiente de extrema vulnerabilidade social. Isso sem falar, né, que esse ambiente escolar, a sala de aula, ele pelo menos pelos teóricos, né, que os doutores em educação, né, que fizeram aí pós-graduações, mestrado, doutorado, como nós conhecemos alguns, leram esses autores, né, esses teóricos, falando que esse espaço escolar é que vai formar o cidadão, né, que vai a capacidade crítica das pessoas que podem, como dizia Paulo Freire, se tornar pessoas que fujam da exclusão social, né? E não se tornem opressores, que é o melhor, né? Ou pelo menos deveria ser o melhor, né? Aí como é que tu não vais formar um opressor se o educador está numa situação sendo oprimido, de opressão, né? É verdade. E aí ele pode ter até uma válvula de escape e descontar nos alunos, não é isso? Ainda tem isso, esse risco. Mas a gente tem acompanhado esses casos. O Sintep iniciou uma campanha aqui no estado aqui em Belém, né? A campanha contra o assédio moral. Nós fizemos cartazes, fizemos seminários, boletins, panfletos que explica para a categoria como é que é o assédio, o que é assédio, o que não é assédio, como ele se configura. Isso é muito importante. Isso é muito bom porque... Nós tivemos o apoio do Ministério Público. É que nem a história, é que nem aquelas campanhas de conscientização de que a mulher tem que denunciar, né? Exatamente. Isso passou a mudar o Brasil. Obviamente que nós ainda temos o país
recordista em feminicídio, em violência doméstica, etc. e tal. Mas o número de denúncias, o número de pessoas que procuram ajuda aumentou muito com essas políticas públicas, com essas campanhas, né? Exatamente. É por isso que a gente vai na escola com esse material. E a categoria responde. Então, se tem problema, se sente humilhado, se existe uma ordem de serviço, de exercer uma função que não é a sua, se existe um processo de humilhação recorrente, se procura o sindicato para que a gente tome as providências necessárias, porque é crime. O assédio moral é crime e a gente trata dessa forma. Então, Diógenes, infelizmente a secretária de Educação não responde questões essenciais para nós. Sentar com o sindicato para conversar sobre os problemas que nós temos. De reforma nas escolas. Mas com o Conselho Municipal de Educação ela tem sentado. Sim, ela vai no Conselho. Porque, né? Até porque o Conselho aprova determinadas... Até porque a composição do Conselho é de maioria de pessoas, de conselheiros ligados à SEMEC, né? Ao governo. Consequentemente. O Edmilson falou agora em Dubai que ele vai criar um conselho para discutir alguma coisa com relação a quilombola, indígenas, comunidades tradicionais de Belém, e que ele quer que esse conselho seja formado, a maioria, pela sociedade civil. Por que isso não ocorre também, esse equilíbrio entre as partes dentro do Conselho Municipal de Saúde, de Educação? De educação, então, não é paritário, nem o Conselho, nem a organização dos trabalhadores. Aí fica difícil, né? Porque não existe participação popular e o controle social, ele é falso. Ele é falso. Exatamente. Não existe controle social. Não existe controle social de fato, né? Quando de fato. não garante a paridade. Nós temos um conselho do Fundeb, por exemplo. Não existe paridade. O Sintep, ele tem uma representação de professor, uma representação de servidor de apoio, serviços gerais, nós temos 2 representações. Será que o governo, não falo nem só do Edmilson, que ele é cercado de pessoas que devem também ser pior nesse trato, né? Mas será que essa companheirada, digamos assim, né? Eles não têm receio com o futuro que eles estão impingindo à esquerda, ao partido que governa a cidade? Por conta disso, porque isso vai ser lembrado, né? Ninguém vai esquecer disso, né? Quando tiver um debate, e aí se for colocado, é porque nós vamos fazer um governo que passou. Aí qualquer candidato pode chegar, mas vocês não fizeram isso. Será que eles não se preocupam com isso, né? Com esse legado, né? Verdade. Qual é a questão fundamental? É o programa do PSOL, né? Para nós, e eu costumo dizer ele é totalmente isso, diferente do que o governo faz, né? Em alguma medida, o governo destoa completamente disso. E o pessoal não tem controle sobre o governo, o pessoal não discute o governo, o pessoal não opina sobre o governo, né? A sua militância, o diretório do PSOL, nem o estadual nem o municipal, discutem o que o governo vai fazer, o que deveria fazer, infelizmente. Tá? Então, dessa forma, nós não reconhecemos a Prefeitura de Belém como sendo uma prefeitura do PSOL. É uma prefeitura onde existe uma frente ampla de partidos, de organizações políticas que definem o que a prefeitura tem que fazer. Não é o PSOL. O PSOL e o seu diretório não discutem isso. Nunca discutiram. Nunca discutiram. Então, em alguma medida, a gente responde ao programa do partido. E é isso que a gente tem feito na nossa atuação parlamentar. Nós temos pautado as demandas e o programa que o pessoal sempre defendeu. Eu vi uma fala tua no Congresso Nacional que eu achei super interessante, que tu, de certa forma, até denunciava isso e reclamava e de certa forma, criou uma expectativa para que isso mudasse no cenário nacional, mas ninguém vai intervir aqui também, né? É um governo muito, digamos assim, não sei se tu concordas, comprometido com aquele leque de alianças formado no segundo turno. Sim. Né? Porque ali eu acho que ficou muito claro. O Edmilson, com todos os outros partidos que disputou o primeiro turno com ele, né? O Eguchi, de outro lado, praticamente isolado, porque fez um discurso de que não precisava de ninguém, só queria saber do povo. Né? E esse leque de partidos, né, muito ali capitaneado pelo MDB, né, pelo governador, deixou o prefeito muito comprometido, né, de cumprir esse programa do PSOL, né, Silvia? Bom, para português, para bom entendedor é isso, né, Silvia? Porque tem muita gente que ouve a gente que não entende esses bastidores da política, mas o Edmilson está muito na mão do Helder, não está? O Edmilson
fez escolhas políticas. Eu não falo nem o Edmilson, né? Eu falo o agrupamento dele, eu faço parte de uma organização política dentro do PSOL, que é a Revolução Socialista, uma tendência interna do PSOL. Eu me orgulho em dizer que eu fui fundadora do PSOL, a primeira presidente do PSOL em Belém. Nós entendemos que o PSOL ele tem um plano de governo, né? Aquilo que a gente chama as propostas para se governar uma cidade, as propostas para se governar um país. Nós achamos que essa articulação, esse programa, ele é pouco articulado nessa frente amplíssima. Então, quando tu diz assim, está na mão de um político A ou B ou C, a gente escolhe com quem a gente tem que se aliar também, né? É uma decisão política, não é uma arbitrariedade, é uma decisão política e as consequências elas também existem. Então, infelizmente, hoje a Prefeitura de Belém, na sua frente amplíssima, se aliou com todos os setores políticos que inclusive são aliados do atual governador. E isso compromete de fato a política de aliança do PSOL. Nós não defendemos, por exemplo, que o PSOL tinha que disputar uma eleição com a frente amplíssima. Né? Não é a nossa posição política. O que significa a frente amplíssima? Significa uma composição partidária ampla para além daquilo que é o programa imediato do PSOL, né? Ou de uma organização de esquerda que tem conflitos de interesses diversos. Então, esses conflitos de interesses acabam preponderando em relação ao próprio programa partidário. Então, não é uma prefeitura do PSOL. Um desses conflitos de interesse não seria também evidenciado agora nessa aprovação desse pacote de bondades para os empresários de ônibus em Belém? Tem a ver com isso, obviamente. Existe um compromisso, né? Quem administra os ônibus e o transporte público em Belém são os empresários, infelizmente. Que financiam campanhas, né, Silvia? Tu sabe disso? Que financiam, que tem compromisso com toda essa articulação política, né? A gente entende. Agora, o PSOL tem um programa que combate isso. É isso que nós estamos cobrando. É lamentável. Que não seja uma letra morta. É lamentável que o prefeito não enfrente esse debate. Em vez de substanciar um artigo da Lei Orgânica 147, que garante, que mantém os empresários controlando, né, administrando os ônibus em Belém, o transporte público em Belém, o transporte coletivo em Belém. Extremamente lucrativo, né? A gente poderia ter algo semelhante à revogação desse artigo proposto pelo Executivo e a implantação da frota municipal. Mesmo que seja gradativamente, entendeu? Quantos vereadores se opuseram a isso dentro da Câmara? Tu sabes dizer quantos e quais? 2 vereadores. Que foi você? E o vereador Fernando Carneiro. Que é também do PSOL, né? Também do PSOL. Nós 2 batalhamos muito ali. O Matheus, que é oposição, ele foi contra ou a favor? Não, ele votou com o projeto do governo. A favor. Ele defendeu, inclusive. Outro dia ele esteve aqui conosco, ele te elogiou bastante, viu? Ele defendeu que tem isenção fiscal, que tem que ter isenção fiscal para os empresários. Então a gente achava que tinha que fazer de outra forma, entendeu? Que tinha que começar a enfrentar esse problema de frente. Foi para isso que o PSOL elegeu Edmilson, para enfrentar, como ele fez no primeiro mandato dele. Silvia, os empresários, eles dizem que não dá, isso quebra o transporte público, as empresas, manter as coisas do jeito que estão. Ou seja, não tem subsídio, e aí eles usam exemplos de outras capitais, né? De que em outras capitais os governos municipais e estaduais eles entram com subsídio, eles entram com redução de impostos, enfim, eles entram com dinheiro para bancar as isenções, né, de policiais militares, de idosos, de estudantes, etc. e tal. Tu achas que isso não é verdade? Ou tu acha que precisaria ter um meio termo para que o sistema se mantivesse, em tese, lucrativo? Porque, olha, outro dia eu peguei um Uber, tinha um problema com o meu carro, peguei um Uber e o motorista do Uber era um motorista de ônibus. E eu até gravei a conversa com a autorização dele, claro, né? Ele foi me dizendo quantas linhas deixaram de existir. E outro dia alguém fez um levantamento, mais de 1.000 ônibus saíram de circulação em Belém nos últimos anos. Verdade. Né? É uma catástrofe, porque você olha para as paradas de ônibus, você olha esses ônibus, inclusive esses BRTs aí que foram prometidos um mundo maravilhoso, né, pelo Dulciomar, Zenaldo, e até hoje o BRT não funciona, é tudo lotado, demora.
A que se dá isso, Silvia? Na tua opinião, enquanto vereadora, que tu pode fazer requerimento para pedir informações para sindicato, para patronal, para tudo. O que tu acumulaste até então para esse caos também, além da questão do saneamento, essa questão do transporte público? Então, olha só, a gente não sabe qual é o patamar de organização financeira dessas empresas. A gente não sabe. Eles apresentam planilhas, né? Eles dizem que não tem. Eles apresentam a planilha para ser Transbel, né? Que é quem muitas vezes o DIEESE assina embaixo também, né? Assinam não só o DIEESE, o conselho, né? Eles apresentam as planilhas lá. Isso. Né? Nós achamos que há um patamar de lucratividade, obviamente, que é alto, tá? Se a prefeitura começa a constituir a frota municipal, tá, para garantir, inclusive, o barateamento no valor das passagens, porque a gente pode dizer que as passagens em Belém são as mais baratas do Brasil. É o discurso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Entre as capitais, não, porque a população ganha, 40% da população ganha até um salário mínimo. Então, se for fazer se tu for fazer a comparação entre o valor de arrecadação da classe trabalhadora, os investimentos na classe, poder de compra do trabalhador, seu poder de compra e os custos da passagem de ônibus, então não é assim. Verdade. A gente liberou agora um empréstimo de 300 É uma manipulação estatística que a gente chama. Para comprar ônibus. A prefeitura comprou ônibus. Pois é, quem é que vai administrar esses ônibus? Ninguém disse até agora, né? É, ser Transbel. Quer dizer, o governo do estado e a prefeitura pediram empréstimos para nós, contribuintes, pagarmos através dos impostos por sucessivos anos, e quem vai administrar são os empresários. Tu queres mais subsídio do que isso? Eu acho que tu teria que ver se isso é verdade mesmo. É verdade mesmo? Claro que é verdade. Vai ser entregue aos empresários. Ai, ai. Que coisa, gente. Olha só que não tem frota municipal em Belém. Quem é que vai administrar? Belém não administra. A lei está dizendo que tem que ser. Eu acho que Edmilson vai abrir um concurso público para motorista, cobrador e mecânico. Eu acho que vai rolar isso. Olha, gente, a gente está aqui, né, tocando em coisas sensíveis, mas é isso mesmo, né, Silvia? Silvia, aí teve uma indígena, uma liderança indígena que disse que o que está sendo vendido em Dubai não é o Pará. Concordas com ela? Eu concordo. Eu acho que existe muita propaganda, muito marketing. Nosso estado ele carece de mais investimentos, de fato. Existe uma realidade paralela criada pelo governador do estado, criada pelo prefeito, que é absurda. Quando o prefeito fala que a educação é melhor do estado, nós somos o pior índice educacional do país. Ele falou isso? Não, uma educação está excelente para o governador, que eles investem a tubos de dinheiro nas escolas. E nós sabemos, o Sintep tem denunciado problemas estruturais permanentes nas escolas. Mas ele fez um programa agora para pagar mais os professores para melhorar os índices. Aquilo é uma maquiagem ali só porque ele, infelizmente, alterou o nosso plano de carreira para colocar dentro do vencimento o piso salarial do magistério. E ele colocou. Vocês até disseram que tira com uma mão e dá com a outra. Exatamente. Ele diz que ele paga o salário do magistério, mas para isso ele contou com a nossa gratificação de nível superior, alterou a carreira, quebrou o efeito cascata no nosso O que significa, no final das contas? Que na aposentadoria vocês vão receber menos, é isso? Não, significa que não tem investimento. A gente pode ter menos porque as gratificações diminuíram, né? Tu não tem o efeito cascata, mas tu tem o investimento base no valor do piso. O prefeito propôs isso para a gente também. O prefeito propôs, olha, a gente paga o piso salarial do magistério, coloca no vencimento, mas aí eu não tenho como garantir as gratificações. Ele estava lá da Marinô nesse dia, não foi? Eu lembro desse vídeo. Não tem como garantir as gratificações. Aí nós vamos ter que... Não tem como, vocês escolhem. A categoria escolheu que não quer perder aquilo que conquistou durante todos esses anos. Tem que pagar o piso, como a lei diz. Como é que a lei diz? Piso salarial não é teto. Tuas últimas intervenções, elas têm sido pauleiras, né, como a gente chamava antes. E a percepção que dá é que tu, dentro do partido, tu reivindica que a prefeitura tenha um representante que defenda as bandeiras do partido. As tuas afirmações são de que o atual prefeito não defende. Tu defende que o PSOL tenha outro candidato a prefeito de Belém? Nós estamos ainda numa fase de discussão sobre as eleições, né? O pessoal ainda não definiu, de fato, aqui em Belém, se o Edmilson vai ser candidato à reeleição.
Eu, particularmente, não defendo que o Edmilson seja candidato à reeleição. Isso é legítimo, né, Silvia? É legítimo. Tem gente que não entende muito bem isso, mas isso é legítimo. Não, mas dentro do PSOL a gente tem uma direito democracia de opinião, interna, né? Direito claro. de opinião, direito de debate, enfim. Não teve uma decisão ainda, obviamente que eu tenho essa posição, a minha organização política, RS, Revolução Socialista, tem essa posição. Nós achamos que a prefeitura, que o Edmilson, né, contribuiu muito com a sua história aí, enquanto parlamentar, mas hoje, diante da crise que está instalada, diante dos problemas que a gente entende que existem na cidade, de fato, o Edmilson não precisaria de mais esse desgaste, digamos assim, né? Então, a gente não defende que seja. O PSOL vai ter candidatura, eu defendo candidatura própria do PSOL, e aí a gente vai debater internamente ainda. Inclusive com vice do PSOL. Sim, candidatura própria. Chapa pura que o pessoal chama, né? É uma federação, né? Então, é a federação que define isso, né? Mas eu defendo que seja uma candidatura própria do PSOL. Entendi. Tu terias disponibilidade para ser candidata a prefeita? Eu vou disputar minha reeleição para vereadora. Eu acho que esse mandato tem sido importante para a cidade, para a nossa categoria, né? Tanto a minha da educação, quanto do nosso mandato dos demais companheiros. Mas como uma atora, uma atriz política, se tu for demandada por um coletivo, por militante, por filiados do partido... Eu já fiz isso outras vezes, né? Isso já ocorreu anteriormente, já houve a proposta do meu nome, e a gente foi lá e pautou sem problema nenhum. Mas hoje a minha prioridade, de fato, é o mandato. Agora, o debate a gente vai fazer no partido, né? E tu tens um mandato muito bonito, né? A Karina, minha amiga, há muitos anos. Mandar um abraço para Karina Lopes, né? Tem sido incrível essa experiência. Tem o nosso amigo, o companheiro lá da Fumpapa também, está numa luta ali, né? E outra coisa, né? Como estão os abrigos da prefeitura, né? Da Fumpapa, né? Os trabalhadores de assistentes sociais. Pô, é uma categoria, né? Assim como os educadores, né? Lidando ali, chega, me arrepia. Lidando ali, né? Na ponta dos problemas, porque... Imaginemos, né? Esse negócio de saneamento, a questão do transporte, tudo isso são mazelas que a gente está vendo de forma muito exacerbada. Mas quem sofre mais são aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Que nem emprego tem, não tem piso, não tem salário, não tem nada, precisam de abrigos, precisam de uma assistência, né, social que retirem da morte dele, muita gente, né, quase morrendo de fome, existem refugiados, né? E todos eles numa situação precária, humilhante, desumana. Nossa, e o prefeito dizendo, mas a COP vai resolver tudo. Aí nessa hora, né? Então, Diógenes, nós temos um mandato que está a serviço... O mote do nosso mandato é em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Então, esse coletivo que atua no mandato, que é a Karina na saúde, que é o Jaime Souza na assistência social, na Fumpapa, que é o Vladimir Varela, que é pastor, inclusive, e dirigente da Associação de Servidores da CESAM, o Edivaldo, que é militante também da CESAM, trabalhador do cemitério, né, trabalha no cemitério de Tapanã. Essa frente, esse grupo que a gente organiza em defesa dos serviços... Que é mais amplo, inclusive, né? É mais amplo, porque a gente funciona com um conselho político. Eu vi uma foto da reunião. Nós vamos até ter reunião esse sábado do conselho político, sábado agora, porque esse conselho é mais amplo. Mas os co-vereadores são aqueles que defendem, que organizam, que constroem o mandato a partir de onde atuam, né? Então... A gente acompanhou a greve da assistência social que teve de 30 dias agora, né? E essa greve foi exigindo condições de trabalho. Essa greve foi para garantir que os CRAs, os CREs, os abrigos possam funcionar. Cita uma situação que tu considera muito grave dentro da assistência. Olha, a situação... Duas situações. A estrutural, que é a estrutural? É aquela onde as condições são péssimas no local de trabalho. Se tu for no CRAS de Quaraci, é extremamente quente. É um absurdo. Tu recebe o tempo todo pessoas... Quente é qualquer lugar do mundo agora, né? É verdade. Mas lá, nesses ambientes que não tem um ar-condicionado... É vulcânico, clima vulcânico, digamos assim. Que é fechado, que tu tem que receber as pessoas, é terrível.
Então, tu não tem a organização dessa estrutura, falta de água, falta de saneamento dentro dos espaços, falta de um local para descansar. Tu não tem computadores funcionando que possa fazer o trabalho. Tu não tudo na caneta. Tu não tens. Tem pedagogos lá que trabalham, né, com as pessoas em situação de rua e eles não têm instrumento de trabalho, né? Então, falta lençóis nos abrigos. Falta material de higiene nos abrigos, entendeu? Fralda geriátrica. Então, esses trabalhadores financiam isso. Acabam tendo que comprar. Se você for no Centro Pop em São Brás, entrar naquele Centro Pop, fazer uma visita, você vai ver a precariedade do espaço, dos banheiros, de tudo. Os servidores estão lá, mas a precariedade é muito grande. Isso é uma coisa estrutural. O outro é o que a reforma, por exemplo, do CRAS do Aurá. O CRAS do Aurá, ele foi uma conquista no primeiro mandato do Edmilson. Porque o Edmilson construiu... fez coisas muito importantes. Exatamente, né? Construiu aquele espaço para dar condições e possibilidades para a população que está ali ter acesso à assistência básica. E hoje o CRAS do Aurá está completamente destruído. As pessoas estão lá trabalhando, mas está sem estrutura nenhuma. Até para o acesso para tu entrares ali, a rua que passa, ela é inacessível. O CRAS da cremação, também a greve pautou a reforma do CRAS da cremação. É esse elemento também de desestruturação que tem. Então, estão desestruturados. A principal política de assistência social do prefeito hoje é o Bora Belém. Tá? Que é um programa de transferência de renda, que nós achamos que precisa ter, que é importante, também, porque tem muitas famílias que precisam, de fato, estão fora do mercado de trabalho, precisam dessa assistência financeira. Mas os assistentes sociais, via FONPAPA, atendem, inclusive, as famílias do Bora Belém, e elas não têm condições adequadas de fazer isso. Então, a política principal de assistência social, junto com o Bora Belém, tem que ser investir na assistência social. Então, ela se torna capenga, né? No trabalho desses servidores que acompanham essas famílias. Vamos fazer um comparativo. Digamos que a principal política do governo de Dubai seja ter grandes hotéis, oferecer luxo e conforto para os seus visitantes. Beleza, os caras constroem os arranha-céus, né? Com arranha-céus, né? Com uma estrutura de elevador que sai do zero ao centésimo andar em 10 segundos, mas o trabalhador desses hotéis passa fome, não tem condição de sobreviver. É mais ou menos isso que ocorre hoje na FONPAPA? Mais ou menos isso. E uma pergunta que não quer calar. E aí, o Alfredo Costa, presidente da FONPAPA, será que ele não deveria também ser pautado com essa contundência, como tu estás cobrando da exoneração da Secretaria de Saneamento? Engraçado que na greve da assistência social a gente questionou muito o papel do Alfredo, que é educador também, né? Por que acontecia isso? A gente foi no prédio da FONPAPA e a gente foi num almoxarifado e descobriu que parte daqueles materiais que nós precisávamos nos CRAS, nos abrigos, estavam lá Tá de brincadeira. Estavam lá no depósito da FONPAPA. Que nem aquela história dos respiradores que estavam na parede. E a gente questionava, mas por que isso está aqui? Ele dizia, mas é porque eu não tenho como transportar, porque eu não tenho quem leve, porque eu não tenho... Gente, não tenho como instalar um ar-condicionado. Entendeu? Uma falta de vontade de ajeitar as coisas, de arrumar as coisas. E olha que o Alfredo Costa foi candidato a prefeito de Belém, né? Sim. Então, isso nos chocou durante a greve. A gente, como é que é? Está tudo no almoxarifado. A greve apresentou uma lista de materiais que precisava nos CRAS, nos abrigos. Parte dessa lista estava no almoxarifado. Que necessidade nós tínhamos de fazer a greve se o gestor dialogasse com o sindicato, apresentasse a demanda que tem, ouvisse as pessoas e organizasse as coisas. Então, essa falta de diálogo ela é evidente na prefeitura, tanto desde o gabinete até as demais secretarias. Por isso que a secretária não senta, por isso que na SEMEC não senta, não ouve o sindicato, entende? Silvia, então, é um absurdo isso, inaceitável. Tu não achas que chega um momento onde a gestão fique tão irritada, e o partido também, né? A direção do partido, esse núcleo, não seria bem uma elite do partido, mas
esse centro controlador do partido, esse grupelho que controla o partido e que controla a gestão junto com o PT, né? Tu não achas que a irritação chega a tal ponto de dizer assim, mesmo que ela tenha razão, mesmo que esse grupo tenha razão, nós não vamos atender. E aí não penaliza só vocês, penaliza a representação que vocês têm na base, né? Os educadores, os trabalhadores do saneamento, os trabalhadores da assistência, enfim, todo esse conjunto, né, de instituições que têm abaixo de si a população mais carente, né? Que é que precisa da educação, do saneamento. Se tu tiveres razão, significa que quem está dirigindo essas secretarias transforma a reivindicação de uma categoria em algo pessoal. Tu sabe por que eu te falo isso? Não serve para dirigir a prefeitura. Sabe por que eu te falo isso? Eu estava sentado aí no seu lugar, alguns dias atrás, o ex-vereador Zeca Pirão, que admitiu que, através de uma relação que ele tem com o governador, cumpriu ordens para articular, junto com o John Wayne, o apoio necessário para o Edmilson derrotar o Eguchi no segundo turno, porque o risco do Eguchi vencer era iminente. E aí ele disse, seguir ordens. Falou que não pediu para editar nada, está tudo aí. Você pode assistir aqui no canal do Podercast no YouTube, nas nossas redes sociais. E eu perguntei para ele, como é que é a relação? Tu és um cara... Não, até aqui eu não tenho que... Né, como vereador, o Edmilson cumpriu a maior parte dos acordos comigo, com os vereadores. Então, assim, tu está dizendo que ele não cumpre o que ele se comprometeu com o eleitor, com o partido, com todo mundo, com o pessoal da assistência, saneamento, tudo, mas com os vereadores ele cumpriu. Então, a impressão que dá, né, deixa aqui, é que ele opta, a gestão opta de não atender. Tu acabaste de dizer, o que você estava reivindicando estava dentro de um arquivo, uma parede, né? Atrás de uma parede, né? E aí isso não é atendido, então me parece que existe uma... Falta de vontade política. É isso que existe. Eu nem digo vontade, viu? Eu falo responsabilidade política, Pirão, né? Exatamente. O Zeca Pirão, né? Não sei qual era a relação dele com a prefeitura, né? Não sei. Agora, eu só posso falar desses 7 meses, claro, aí que eu tô, 8 meses que eu tô. Eu não concordo com essa fala de que está atendendo as demandas do vereador, que está tudo tranquilo ali. Tá? Eu acho que tem problemas. Em todos os setores tem problemas. Mas ele está falando até o ano que ele ficou. Que foi sim, então, ótimo. Mas aí 2020... que eu vejo a reclamação de que as emendas impositivas não foram cumpridas, que não se cumprem. É porque agora já estão largando a mão do Edmilson mesmo. Né? Não sei. Só sei que tem muita reclamação. Mas o fato é que existe menos diálogo daquilo que a gente esperava. Existe menos conversa. Porque às vezes tu recebe para conversar, tu tenta conversar, mas tu não tem condição de atender. Mas tu tem que explicar por que tu não tem condição de atender. Nem isso rola. Tu tens que dizer por que aquele material estava no almoxarifado da FUNPAP e não tinha condição de fazer. A gente só ficou sabendo que a gente foi para ocupar a FUNPAP, o prédio da FUNPAP. Servidores ocuparam, tiveram acesso a isso. Imagina. Não foi naquela que a Guarda Municipal tentou tirar? Não, eles não... Onde foi aquela? Foi na SEMAD. Eles também ocuparam a SEMAD. Tem cada coisa. Eles ocuparam a SEMAD porque a secretária de administração não queria receber para conversar. Que absurdo, e aí, né? Eles ocuparam a SEMAD. É que nem o candidato terrível. De um presidente de um foi partido do Sindicato de Jornalistas, que ele não queria vir aqui porque ele não queria conversar. As pessoas se oferecem para a vida pública, né? Isso ocorre exatamente agora. Se é assim, essa arrogância, eu não sento com o sindicato A, B ou C porque eu não gosto do presidente do sindicato, eu não gosto dos coordenadores, eu não falo... Se isso é assim, não serve para dirigir a prefeitura de Belém. Eu acho que tem que criar uma empresa, Sinto sabe? muito. Viu? Eu até falo isso, né? A pessoa não quer ser criticada, não quer explicar, não quer... Meu amigo, cria uma empresa, vai ser autônomo, né? Vai uma profissão onde tu não deva satisfação. Mas se você vem para a vida pública... Se você se compromete no horário de propaganda eleitoral, né, a representar o povo, não tem que estar nessa vida. Né? Tem que entender que sindicato é sindicato, governo é governo. Porque nós estamos sentados numa mesa que tu estás de um lado, eu estou do outro. É assim na vida sindical. Sim. Eu não posso sentar do lado que você está, porque nós estamos com interesses divergentes nesse momento. Nós temos um lado para sentar.
O sindicalismo tem um lado para sentar. Se ele passa a sentar do mesmo lado que você, significa que ou as questões todas da categoria dele foram resolvidas, né? Ou ele se vendeu para patronal. Ou ele tem um cargo de DAS ali no governo. Vou falar nisso, quantos DAS tu tem na prefeitura, hein, Silvia? Nenhum. Nenhumzinho, mano? Eu não tenho DAS. Eu não sou a favor dessas indicações políticas. Nós achamos que, por exemplo, um secretário tem que ser escolhido pelos seus pares na secretaria. Tem Silvia, que ser um servidor de carreira para assumir assumir uma secretaria. Sempre quando uma pessoa assim quer atacar a esquerda, os partidos de esquerda e a esquerda em movimentos sociais, etc. e tal, se coloca muitas coisas que foram agora, digamos assim, um ressurgimento, ou então pelo menos uma falta de vergonha de dizer eu sou direita, né? E aí é ataque a universidades federais, é ataque aos direitos dos indígenas, enfim, dos negros que viram boi. Tem uma coisa assim meio maluca, né? De uma narrativa totalmente distorcida do que é ser esquerda, do que é, né, ser socialista, do que é ser comunista. E as pessoas dizem, por que o Edmilson é comunista? Porque, cara, é totalmente o contrário, né? E é uma loucura, porque eu fico vendo assim, o senso comum, ele fica perdido no meio disso, né? Dessa guerra de narrativas. E a gente sabe, né, que os conceitos, essa questão conceitual mesmo, né, nos remete a um aprofundamento maior, né, de leitura, né, coisa que o senso comum não tem, que a maioria da nossa população não tem. Então, as redes sociais, essa manipulação da mídia acaba, né, de certa forma, se favorecendo disso e criando preconceitos, criando, né, uma visão totalmente distorcida sobre os conceitos, sobre as ideologias, sobre o papel dos partidos de esquerda e de direita como um todo. Inclusive, eu até faço uma observação que a direita brasileira, ela é uma direita que precisa evoluir muito, né? Setores da direita criticaram muito o Bolsonaro porque o Bolsonaro vendeu um programa de privatização que ele não cumpriu. Ele manteve ali muita gente nas tetas do Estado, né? Militares, né? Muitos militares ali, em vez de privatizar, nomearam, né, os seus ali para controlar o Estado, né? E os liberais que apoiaram o Bolsonaro ficaram muito chateados com ele por conta disso, né? De não cumprir a agenda liberal. Então, falando aqui da questão desses preconceitos e conceitos, tu defendes uma agenda, acabaste de dizer, uma agenda que o PSOL discutiu, fazes parte de uma corrente interna do partido que tem o nome socialismo na sua nomenclatura, e revolução socialista. O que tu tens a dizer para as pessoas que estão nos assistindo sobre o que é ser revolucionário e o que é ser socialista aqui em Belém hoje? Olha só, primeiro, essa história de esquerda e direita eu defino assim. Nós vivemos numa sociedade que é totalmente dividida em classes sociais. Então, existem um setor um setor da sociedade que tem tudo o que precisa para viver dignamente, tem a sua casa boa, seu dinheiro na conta, e muito dinheiro na conta. Pelo menos 1% da população do mundo vive numa situação extremamente confortável. Acima do que precisaria para viver. Acima do que precisa viver para viver dignamente. Isso. Existem um outro setor da sociedade que tem uma condição social estável, né, em alguma medida, mesmo que não sejam milionário, que não sejam rico, milionário, dono de uma empresa, mas ele tem uma situação confortável, né? E existe aquilo que a gente faz parte, eu reivindico porque me reconheço nessa classe, a classe trabalhadora e o povo pobre. Essa classe trabalhadora pobre vende a sua força de trabalho, sai de casa todo dia para trabalhar, para ganhar um salário. Esse salário pode ser abaixo do valor do mínimo nacional, pode ser o mínimo nacional, pode ser acima, mas ela sai todo dia para trabalhar, e se ela não trabalhar, ela não ganha esse salário, ela não recebe. E ela não paga luz, ela não come, né? Ela não tem condições de sobreviver se ela não fizer isso. E a gente sabe que o número de desempregados é muito grande, de pessoas que vivem na informalidade é muito grande nesse país, e no estado do Pará e em Belém. Então, o que eu defino como esquerda e direita?
Se você tem um cargo de vereador, ou está à frente de um sindicato de uma categoria, ou se você tem uma posição política, que essa é a primeira grande atitude que a gente tem que ter, posição política sobre as coisas. Se a gente acha que está ruim, a gente tem que verificar os motivos. Por que está ruim? Por que não melhora? O que é possível para melhorar? Que é a identificação que você tem com a classe que você pertence. Eu faço parte da classe trabalhadora, sou professora, servidora pública, professora, e servidor público não é privilegiado nesse país, nesse estado, nem nesse município. Tudo que a gente conquistou no nosso salário, tudo, uma gratificação para estudar que a gente conquistou, foi fruto desse empenho, dessa organização que a gente tem em sindicato, inclusive. Então, o programa de esquerda e direita é aquele programa da esquerda que eu identifico, é aquele que se identifica com essa pauta do desempregado, do povo pobre, de que tem que melhorar o salário, de que precisa de serviço público, precisa de hospital público, de escola pública para viver, que precisa de saneamento, precisa ter casa para morar, precisa de emprego para trabalhar. É a maioria das pessoas que precisam disso. Por que a minoria que tem tudo o que precisa para viver? Se é essa maioria que trabalha para essa minoria ter essa riqueza. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O pedreiro sai todo dia para construir o prédio. Todo dia ele sai da casa dele para construir o prédio. Aquele prédio vai ser com apartamentos luxuosos, alugados. Ele não tem condições de morar ali, Diógenes. Porque ele não tem condições que com o salário dele comprar, de alugar aquele apartamento. Isso é igualdade de condições? Não é, porque ele faz parte de uma classe que tem que trabalhar ali para poder sobreviver e sustentar a família dele. Então, qualquer governo que se diga de esquerda tem que se identificar com essas necessidades. Então, eu não posso aceitar que a prefeitura que eu ajudei a eleger, que faz parte de um partido, que eu ajudei a construir, se identifique hoje com as necessidades dos empresários de ônibus e garanta aumento na tarifa de ônibus, penalizando a população pobre. E garanta, por exemplo, isenção de impostos para os empresários, enquanto nós pagamos altíssimos na conta de energia elétrica, da mesma forma como não posso aceitar agora, por exemplo, que o governador Helder venda a Cozampa, prejudicando as pessoas que vão ter que pagar mais caro pela água no próximo período. Entendeu? Então, para mim, isso que é esquerda. Isso que é ser de esquerda. As nomenclaturas, os conceitos, a gente vai discutindo. Mas por que eu acho que, por exemplo, partidos importantes que construíram esse programa para a classe trabalhadora não são as referências de esquerda desse país? Muitos deles abandonaram essa perspectiva. Porque quando Lula teve o seu primeiro mandato, se construiu nesse país uma elite sindical. A elite do governo Lula, dirigentes sindicais que lutavam junto com a gente nos sindicatos em defesa de direitos básicos e que viraram elite, que assumiram empresas, que assumiram fundos de pensão, de fundos previdenciários, começaram a administrar essas coisas no governo. Elas não são mais parte da classe trabalhadora. Entende? É uma nova elite que se constitui. Então, mas continua dizendo que são representantes dos trabalhadores. É aí que mora o perigo. São as organizações que já se incorporaram na dinâmica do sistema capitalista como um todo. Ou seja, viraram burgueses. Viraram. Eu não defino burgueses porque... Não, mas em termos da nomenclatura utilizada no métier. Não são parte da classe trabalhadora. Não precisam todo dia acordar cedo para bater ponto. Entendeu? Entra a hora que quer, sai a hora que quer, tem o seu dinheiro garantido. Se não quiser ir para o trabalho, não vai. Às vezes até motorista. Então, isso muda. A existência gera a consciência. Então, se a pessoa não se vê, não se sente mais nessa necessidade, não cumpre mais isso, não tem como eu reconhecer. Então, o programa fala sobre isso, o programa do PSOL. A identidade do programa do PSOL é com o povo pobre, é com as mulheres que são agredidas, é por isso que luta contra o feminicídio. Enfim. Mas, então, Silvia, às vezes me dá uma angústia de te ouvir, porque... Desculpa a minha sinceridade. Pode falar. Porque a gente vê lá, né? Vocês passaram agora por mais um processo eleitoral para eleição da escolha da direção interna do PSOL, né? Do partido. E a gente vê como é que tu vais um dia assumir a direção do partido para tentar posicionar
esse programa que o próprio partido elaborou, aprovou, diante dessa turma aí que se torna uma elite, que acaba favorecendo a patronal em detrimento dos trabalhadores. Se no Congresso do PSOL tu vê ônibus levando filiados, se tu vê pessoas vindo de outros partidos com o PT para trazer esses vícios para esse partido que surgiu para não fazer a mesma coisa que o PT fez, né, para ser uma coisa como foi a pedra fundamental de criação do PSOL, né? Acusavam o PT de ser a correia de transmissão dos patrões, né? Para controlar ali os trabalhadores, o sindicato. Foi isso que fundamentou a fundação do PSOL. E hoje o PSOL faz a mesma coisa. E esses grupos, né, que têm o controle do partido, no caso do teu partido, se utilizam dos instrumentos e do apoio do dinheiro da patronal, da burguesia, como a gente colocava dentro dos debates dentro da esquerda. Como é que tu vai vencer isso, mana? Olha só, primeiro que esse debate ele é bem estrutural, ou seja, ele está aqui em cima. Antes de fazer esse debate, tem que olhar aqui para baixo. Como é que os trabalhadores e o povo pobre está se organizando? Porque um partido político como o PSOL é uma ferramenta de luta, é um instrumento de luta. Seja para uma luta diária em defesa dos direitos básicos, seja para uma disputa eleitoral. A gente tem que avaliar se ele é um instrumento importante ou não para essa luta. Tá? Quem é que diz isso? Eu que vou impor um programa? Não. É aqui embaixo que as coisas acontecem. É aqui embaixo que as pessoas se organizam, que as associações aparecem, que os sindicatos surgem, que a luta acontece. Mas o dinheiro não vem, o dinheiro não vem na hora. Porque é isso mais ou menos que acontece no processo eleitoral mesmo, né? Quantos vereadores foram eleitos sem a força do dinheiro, sem a compra do voto? Quantos deputados federais? Federal, acho que nenhum, né? Quantos deputados estaduais se elegem sem o dinheiro, né? Então, assim, eu não estou questionando a tua utopia, que eu acho ela extremamente saudável e necessária, nem a tua luta, que eu também considero. Mas será que o PSOL é o partido para tu construir essa tua utopia? Ou manter essa luta? Sim, como eu vejo uma dinâmica aqui embaixo, e o PSOL ele tem se constituído em lideranças importantes nos movimentos sociais, e é isso que para mim é a base do PSOL, é isso que sustenta o PSOL. É isso. Mas não era assim com o PT, Silvia? Tá, o PT abandonou essa perspectiva. E o PSOL não está abandonando? O PSOL ainda existe a partir dessa perspectiva. O próximo período vai dizer se abandonou ou não. Hoje, ainda existe um processo... O PSOL está à frente das principais organizações sociais em Belém. Mas o PSOL emitiu nota te perseguindo, o PSOL te ameaçou, o PSOL fez... inclusive o discurso de ódio, né? Tu denunciaste um gabinete de ódio criado contra ti dentro da prefeitura, com recurso público, com servidores, com estrutura, energia, computador, produzindo coisas para te destruir a tua honra, destruir a tua figura como mulher, como mãe, foram tudo falas tuas. Sim. O PSOL é isso, essa teoria que tu fala, mas também essa prática também, né? Sim. Vamos dizer assim, que o setor do PSOL... Não é todo o PSOL. Porque não é. Mas a direção, que é quem... A sua atual direção. É um equívoco político muito grande. Então, Mas essa direção e essa posição política, ela não pode falar em nome do conjunto do partido. Entendeu? Ela não pode falar. Ela não pode falar em meu nome, por exemplo. Porque ela foi eleita para estruturar e para fortalecer um programa político. Se ela não faz, os erros políticos são dela. Eu estou muito tranquila, Diógenes. Por que eu estou tranquila? Porque a sustentação política que a gente dá ao mandato hoje, ela tem a ver com essa história do PSOL, entendeu? Se a gente chegar à conclusão de que não dá, de que, sabe, é algo que é um desgaste de energias, que a gente chama, né, política. Não faça o fetichismo de partido. Assim como a gente criou o PSOL, a gente pode estar em outras organizações ou criar outras possibilidades. Muito bem. Mas hoje o PSOL ele tem ainda esse envolvimento político que eu defendo
nos movimentos sociais, na defesa de uma pauta assim que como hoje o PT também tem, né, Silvia? Tem, é legítimo, tem muitos. Vou até te contar uma agora. Quem disse que o PT, como uma organização política, não presta, né? Não dá. Não dá. Não senão a gente vai descartar a história de luta das pessoas que estão ali. Se a gente agora, cair nesse... enquanto a representação política da classe trabalhadora não serve para essa perspectiva, mais ao meu ver. Eu sempre digo para as pessoas que fazem muitas críticas ao PT, aos partidos de esquerda, porque olha aqui o que esse cara do PT fez. Olha, aí eu digo para você, mas espera aí. Então, o PT é uma instituição. Se um dirigente, um presidente, eleitoral, se um senador, sei lá, um líder do PT comete um erro, nós temos então que descartar todo o partido. Então como é que seria na Igreja Católica quando se descobre que 100 padres argentinos, né, praticavam pedofilia? Exatamente. E muitas vezes o clero, né, ali passava a mão na cabeça, protegia, etc. e tal. Quer dizer, vai acabar com a Igreja Católica? Quando a gente sabe de pastores, né, que aliciadores, corruptos, desviam dinheiro, vai acabar com os evangélicos? Não dá. Então, nós estamos falando de instituições, né? Exatamente. Então, por isso que eu faço, né, diferenciar um pouquinho. Te parabenizo. Eu quero dizer aqui publicamente que eu te considero uma das pessoas mais coerentes dentro do espectro político local e uma das mais filiadas dirigentes do PSOL nacional. Eu fiquei muito chateado, quer dizer, chateado não, eu nem fiquei chateado, mas eu fiquei assim, abismado com a nossa companheira lá de São Paulo, né, a Sâmia, né? Teve um problema agora, né? Gravíssimo, perdeu o irmão, assassinado de uma forma cruel, né? Foi um erro. Dizem, as investigações policiais estão apontando para essa conclusão, que ele foi morto, assassinado, por uma questão de ser parecido com alguém lá que devia para o crime, né? Uma coisa assim. Sim. Todo o meu respeito, toda a minha solidariedade à deputada. Mas ela fez uma crítica à gestão de Edmilson e depois recuou, né? Na verdade, ela falou no congresso do partido a sua posição política, né, que é legítima, tem que ser assim. Aí acabaram usando isso para tentar desqualificar o trabalho dela e ela acabou recuando mesmo. Eu não faria isso, eu não recuaria. Eu sei que tu não faria, por isso que eu te considero... Eu não recuaria, porque o que a gente fala num local fechado, né? Ou seja, num congresso, mas num hoje, com esse aparelhinho aqui, hoje não existe mais isso, né? É um espaço político de debate e a sociedade tem que saber o que a gente debate também, sabe? Então, eu não faria isso, mas foi muito importante a posição política dela e é isso. A prefeitura tem que reconhecer que tem problemas, que está errando, tem que ter humildade para ouvir as pessoas. E, olha, a gente não é dono da verdade, tá? A gente erra também. Assim como a gente critica muito algumas coisas, é óbvio que a gente também erra. Mas o que não significa... O que significa... o que custa fazer uma avaliação sobre aquela situação política, sobre os problemas que a gente enfrenta e por que não dialogar sobre eles? Então, se tu acha que tu está fazendo tudo certo, que nem o Helder Barbalho faz no Estado, está fazendo tudo bonito, está tudo lindo, tu vai se enfrentar com a realidade, né? E aí a responsabilidade, cada um tem que assumir a sua. Nós temos números muito que destoam dessa propaganda, né? Os números destoam. Pará foi um dos estados onde mais se passou fome durante a pandemia. O Pará apresenta números muito altos de feminicídio. Pará possui nos piores números de desmatamento na série histórica dos últimos governos. Não estou falando só dele. Né? Também estou falando dos governos de Simão Jardine, etc. e tal. O Pará é um estado onde o saneamento, as principais cidades possuem índice de saneamento baixíssimo. A maioria da população vive no esgoto e sem água. Belém nem se fale, né? Belém, Ananindeua, Altamira, Santarém, os grandes centros urbanos. E imagina a população rural, né? Essa aqui não tem mesmo água tratada, né? Então, nós temos desafios muito grandes. Eu imagino que o governador possa ter aí desejos de alçar voos mais altos, mas para quem vive a realidade daqui, nós não temos um governo verde, nem um governo tão, né, próximo desse enfrentamento, né? Tem muita... Eu lembro até que o Mourão, que era o vice, assumiu um Fórum Amazônia, né? E ele vinha para cá, enquanto a boiada estava passando,
e se reunia às portas fechadas com o governador, né? Pois é. E eu ficava pensando assim, naquele discurso, aqui não o quê? Existia um grande acordo entre o governo federal e estadual para essas ocupações aí de terras indígenas, do latifúndio, avançar para dentro dessas áreas, né? E hoje a gente vê aí notícias de que ali em Apitereua, né? Há um lobby muito grande para o governo para que recue, a Força Nacional recue e pare a desinstrução, né? Que é uma coisa absurda, né, Silvia? E situações básicas. Eu vou te falar uma coisa aqui em Belém, eu sou muito crítica, e falo isso porque considero um erro político. Foi instalada na cidade, pela Norte Star, com autorização da Prefeitura de Belém e com autorização do governo do estado, uma empresa de refino de ouro. Sim, bem lembrado. E essa questão ela é extremamente absurda. Primeiro que para construir a empresa houve uma série de retiradas de moradores daquela área ali. No e o licenciamento extremamente rápido, né? Um fluxo rápido, porque né? foi exigido assim pelo governo, né? pelo prefeito, para que a SEMA acelerasse isso. Mas é uma demanda que a gente não sabe a procedência desse ouro. Para que serve o ouro nessa sociedade? Me diz. Para a gente, para nós, trabalhadores. Eu não uso. Povo pobre. Para que serve o ouro? Não serve para absolutamente nada. Serve para poluir os rios. A extração do ouro de forma ilegal, nos garimpos feitos de forma ilegais, inclusive, que a gente sabe que existem, no estado do Pará existem diversos. É esse material que vai para o refino de ouro em Belém. Que não tem vocação nenhuma para isso, diga-se de passagem. Não, né? Que vai aumentar a poluição dos rios, que vai aumentar... Mas não vai aumentar a tributação, não vem mais imposto, não é isso que é legado? Também vem, vai gerar mais emprego, não sei para quem. E aí uma empresa totalmente questionada. A Norte Star tem processos, porque... degradação ambiental. Degradação ambiental e ouro ilegal. E crime também mesmo. Crimes ambientais diversos. E a prefeitura licenciou. Isso é muito estranho, é no mínimo estranho isso aí. Isso é um absurdo para quem vai discutir agora a questão ambiental. Eu acho que é por isso que é perseguida mesmo, porque tu toca na ferida e feridas... Porque a gente tem que discutir o que é essencial, né? Eu vou ficar discutindo questões periféricas, né? Não é o essencial. O essencial é discutir como se resolver parte dos problemas fundamentais na cidade. Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito, para garantir a sua reeleição, tem que fazer as pazes com os servidores públicos de Belém. Isso significa? Significa realinhar o salário dos servidores ao mínimo nacional. Significa cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir, que em 2024, em janeiro de 2024, ele pagaria 100% do piso salarial do magistério. Significa garantir a ampliação da rede. Não tem como financiar, porque o dinheiro do Fundeb... né? É um dinheiro que é arrecadado junto com aquilo que é arrecadado da destinação da educação, que são os 25%, para garantir construção de escola, para garantir mais creches nos bairros, para garantir valorização dos servidores. Né? Isso é um investimento que nós conquistamos, que o Bolsonaro tentou acabar, inclusive, com esse fundo, e a gente conseguiu instituir um novo Fundeb, mesmo com o Bolsonaro tendo maioria. Nós conseguimos, foi uma conquista dos trabalhadores da educação. E aí não se faz isso, entende? É a mesma coisa o SUS, né? O sistema de saúde está entregue aí, a situação está caótica nos pronto-socorros, com falta de medicamento, com falta de profissionais. Nós propusemos na Câmara dos Vereadores uma frente parlamentar em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Ela está agora num processo final já para um relator, que a gente acha que os vereadores têm um papel importante a cumprir na cidade. E tem que cumprir. E essa frente vai ajudar a que esses vereadores, essa casa, entre em contato com os problemas fundamentais no funcionalismo público. Então, se o Edmilson quiser garantir a reeleição dele, ele tem que apostar naqueles que ajudaram ele a se eleger. Fazer as pazes com o funcionalismo público. Essa é uma questão. A outra questão é o que a cidade hoje tem de... Qual é a emergência hoje na cidade? A emergência é construir um novo BRT? Não. A emergência é garantir novos ônibus, né, estruturados para os empresários? Para nós, a emergência é garantir o funcionamento do que tem de transporte público hoje.
tá? A garantia desse funcionamento. Saíram 1.000 ônibus de circulação. Por que saíram 1.000 ônibus de circulação? Eu propus para a prefeitura começar a constituir a frota municipal, né? Pega 6 ônibus, né? 10 ônibus, vamos tentar garantir, vamos... Em cada ano ia aumentando. A informação que eu tive é a seguinte: nós não temos um espaço para colocar esses ônibus. Lá na Marambaia tem essa garagem da Sacramento. Tem. Quem vai manter? Aí até falei assim, não, terceiriza a manutenção, não tem problema, pode terceirizar a manutenção. São Paulo tem frota, que começar a fazer, entende? Verdade. Então, para eu dizer assim, o nosso governo, que aí eu não reconheço como nosso governo, mas a prefeitura do Edmilson, né, que ele gosta de ser chamado assim, prefeitura do Edmilson, poderia começar a fazer diferente, entendeu, Jorge? Olha, Silvia, eu acho que tu tens ideias, tu tens história, tu estás motivada a defender a maior parte da população, que é, em tese, quem elege os prefeitos, os presidentes, governadores, etc. e tal. Desejo muita sorte para ti. Acho que tu deverias apresentar teu nome dentro do partido para vir candidata a prefeita, né? E galgar aí voos maiores, porque falo com muita franqueza, sem medo de errar, acredito que você seja muito fiel aos seus princípios e coerente entre o que tu idealiza e o que tu fazes, né? Não é uma pessoa hipócrita, como a gente vê muito, inclusive nos partidos de direita e esquerda. Então, quero te agradecer pela tua presença, te deixar à vontade para tuas considerações finais, que não são finais, mas pelo menos dentro desse episódio do Podercast. Eu sei que tu és mãe de trans, né? Que é uma coisa que tu afirma sem vergonha nenhuma, muitas famílias escondem isso. Queria falar um pouco que tu, nessa tua despedida temporária aqui no nosso episódio, pudesse falar quem é a Silvia Letícia. Então, primeiro agradecer o convite, foi algo importante, né, para a gente poder... É sempre importante falar sobre o que a gente pensa, o que a gente faz, de como poderia melhorar a nossa cidade. Eu sou professora da educação básica há 27 anos, eu sou alfabetizadora, então eu trabalho com criança pequena. Também trabalho no Estado com educação de jovens e adultos e idosos, então são pessoas em extrema vulnerabilidade. Com muito orgulho eu digo isso, eu sou professora, eu estou vereadora, mas eu sou professora. Sou mãe de 2 pessoas trans, sou mãe de 3 filhos, né? Mas 2 pessoas trans, isso é assim, incrível na minha vida, porque eu não conheço ninguém que seja mãe de 2 pessoas trans. Quem for aí pode entrar em contato comigo para a gente conversar. Aqui é uma associação, né? É um presente de Deus. É um presente, gente. É uma conquista na minha vida, porque são pessoas resolvidas na vida, são pessoas que estudam, trabalham, vivem dignamente. E isso é muito importante num país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Há 14 anos o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas eu tenho muito orgulho do que os meus filhos se constituíram, do que são, de como vivem, né? Então, isso para mim é fabuloso, eu sou assim, privilegiada, posso te dizer, né? E o amor é o que define isso, né? Você cuidar dos seus filhos, você apostar nele, acreditar neles é muito importante. Então, o contrário também existe, né? A família expulsa, né? Porque a identidade de gênero não é aquela que a família determinou, e aí acontece essa violência toda que a sociedade faz contra a pessoa trans. Então, eu defendo muito a pauta, porque é uma pauta de vida, tá, Diógenes? Porque quando eles saíram de casa, ou saíam de casa para qualquer lugar, o sofrimento era muito grande. A aflição no coração da mãe, né? Eu não sou uma pessoa LGBT, mas é a minha causa de vida, porque os meus filhos são e sabes o quanto eles correm risco, né? Nossa, é fundamental defender a vida das pessoas LGBTs, tá? A vida, o direito, enfim. E hoje, como vereadora, eu acho que a gente tem que cuidar de onde a gente vive. Tá? A gente tem que cuidar de onde a gente vive, e a gente vive com pessoas. E o fundamental na cidade são pessoas. Eu não posso gerenciar uma cidade apenas para a circulação, para a estrutura. Por um evento, né? Por um evento, exatamente. De cúpula, né? De elite. Não, tem uma coisa que... Tem uma coisa, Silvia, eu queria dialogar aqui para finalizar, dizendo o seguinte:
As pessoas estão criando uma ideia totalmente deturpada do que é uma COP. A COP está dizendo, né? Ela é uma conferência que vai reunir a cúpula dos países. Então Belém vai virar um inferno. Eu não quero estar aqui durante o dia da COP, porque o trânsito vai ser fechado, a redondeza dos hotéis onde vai estar aqui sheiks da Arábia, enfim, presidentes de países da Europa. Cara, ninguém vai poder andar em Belém. Belém vai ser trancada só para os carros oficiais. Não é isso? Então, assim, a população não vai utilizar o ônibus elétrico. Claro, ela vai utilizar depois. Vai ficar o legado. Todo mundo está falando do legado, né? Legal, eu não sou contra isso. E acho uma burrice quem fala mal da COP. Sabe? Porque não, a COP... E são poucas pessoas que falam. Porque eu percebo que as pessoas que estão criticando, né, o modo operandi dessa propaganda que é superdimensionada, né? Superfaturada, verdade. É uma propaganda superfaturada. Verdade. Que acaba criando uma ilusão, né? Uma ilusão. A Copa do Mundo, ela deixou elefantes brancos em vários estados, em várias capitais. Verdade. Né? Mas ela também levou metrô, ela levou, né, coisas que ajudaram na mobilidade. Eu acho que a COP deixa esse legado. Deixa esse legado. Sem dúvida ela deixa, mas tu tocaste num ponto muito legal. Quais são as prioridades? Exatamente. E a prioridade dessa cidade chamada Belém, com a maior parte, 51% de área favelizada, um dado de um juiz. Sim. Né? Se nós pegarmos ali aquele d'água, né? Que é o distrito do Guamá, o maior distrito. Aí tu pega Guamá, Jurunas, aí depois tu pega essa área aqui do Tapanã, Mata Fome. Sim. Nós temos quilômetros de favela. Para quem não sabe, aqui em Belém a gente chama de Baixada, né? Mas áreas favelizadas, né? Sim. Se isso for alterar, legal. Mas essa história de ônibus para empresário, poder se recuperar financeiramente ou então ampliar o seu império, e junto com um bocado de coisas que a gente sabe que rola, né? Desvio, propina, 30%, 40%. Aí a gente tem que criticar mesmo, né? E a gente quer educação padrão COP 30, saúde tudo padrão top, COP 30, FIFA, né? saneamento padrão COP 30. Dubai, né? E eu fiz agora, Jorge, um lançamento de uma ação, de uma campanha. Olha, se nós terminássemos essa entrevista sem tu falar isso, tem um amigo nosso chamado Douglas que ele ia ficar muito chateado comigo. Não. É porque essa campanha é importante, Diógenes. Eu fui demandada, né? Sim. Muita gente mandando para mim, olha, vereadora, tem muito lixo aqui, olha, vereadora, a cidade está ruim aqui, acolá. E aí eu lancei uma campanha, Belém, quem te ama, cuida. E eu estou recebendo essas informações, tá? As fotos dos locais, os problemas no hospital, os problemas na escola. Já anotar aqui teu WhatsApp. É pro teu WhatsApp aí, que te manda? Não, tem um WhatsApp específico. Aí as pessoas estão me mandando e eu estou organizando um dossiê que eu vou apresentar no Ministério Público, no Tribunal de Contas, para as suas devidas áreas, para ver o que a gente já está aparecendo aí embaixo, situação. Já está aparecendo aí o número do WhatsApp para você receber as denúncias, as fotos. Então, eu vou deixar aqui com vocês mesmo, porque é importante, as pessoas têm me chamado nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, dizendo, olha... Como é o nome do movimento? Belém, quem te ama, cuida. Ou seja, quem não está cuidando não ama, é potoca. Pois é, quem não cuidar da cidade é porque não está preocupado com ela, com as pessoas que vivem como elas vivem. Mas eu vou deixar aqui, olha, o 981918280. Esse é o número que a gente está recebendo essas demandas. E a gente vai apresentar para a população os resultados desse esforço político, dessa campanha. Muito bem. Nós vamos fazer. Nós estamos convencidos de que a gente precisa discutir os problemas e tentar canalizar positivamente a resolução desses problemas. Muito bem. E a prefeitura está devendo isso para a gente. Vou começar a me despedir de ti por professora, presidente sindical e vereadora, mãe e guerreira Silvia Letícia. Pedi desculpa que agora eu falei que tu eras um leão para enfrentar os debates. Não, na verdade é uma leoa. Uma leoa. Tá certo? É uma leoa. Isso aqui, professora Silvia Letícia, vereadora de Belém e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública aqui na capital. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereadora, e para você que é nosso telespectador,
por mais um Podercast.